Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós iremos estudar o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Estranha Moral. O título Estranha Moral foi dado por Allan Kardec porque em alguns versículos, determinados termos que Jesus usou pareceram estranhos, opostos aos seus costumes. Primeiro nós iremos ver qual a definição que o dicionário nos dá para a palavra moral. Esta palavra vem do latim moralis, significa costumes, conduta, comportamento, modo de agir. Estranho vem do verbo estranhar, achar extraordinário, oposto aos costumes, ao hábito. Portanto, estranha moral, aquilo que diverge do comportamento habitual do Cristo. Vejamos, Lucas no capítulo 14 do seu Evangelho, versículos 25 a 27 e 33, disse que Jesus deu as seguintes condições para quem quisesse segui-lo. Se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Odiar pai e mãe. Olha, gente, a língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com vários significados. Nós temos que levar em conta o fato de que a Bíblia é um livro muito antigo. Temos que ficar atentos aos costumes dos povos. Precisamos nos lembrar que quando ocorre a tradução de um idioma para o outro, algumas palavras podem ser traduzidas de forma errada. Não podemos nos esquecer o fato de que os apóstolos escreveram os evangelhos muito tempo depois da morte do Cristo. Portanto, em latim, a palavra odiar, que veio do grego kai, não quer dizer odiar, mas amar menos. O verbo hebreu do qual deve ter se servido Jesus diz ainda mais. Não significa somente odiar, mas amar menos, não amar tanto quanto igual a um outro. Então, das duas, uma. Ou a palavra foi escrita de forma indevida, ou a tradução não pôde captar o seu verdadeiro significado. De qualquer forma, devemos tomá-la como amar menos. Essa tradução faz mais sentido e dá uma conotação mais racional ao nosso modo de pensar. Continuando, Mateus capítulo 10 do seu Evangelho, versículo 37. Jesus disse: aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. O que Jesus quis dizer? Que nós precisamos amar a Cristo antes de tudo. Jesus quis dizer que para servi-lo é necessário haver renúncia de tudo aquilo que possa tomar o primeiro lugar em nosso coração, em nossa vida. Geralmente nossas crenças, a maioria delas, vem da tradição de família. Mas quando nós aprendemos a forma correta de seguir a Cristo e abrimos mão dos ensinamentos dos nossos antepassados, que nem sempre eram esclarecidos, mas que mesmo assim nós achávamos que eram corretos, é aí que entra a questão: deixar pai, mãe, filhos. Isso quer dizer abandonar ensinamentos antigos. Ensinamentos esses, alguns deles trazidos por Moisés, e que muitas vezes nós acreditávamos que estavam certos, e passarmos a nos dedicar a uma nova vida. Vida essa que Jesus nos trouxe. Nós não estamos criticando Moisés, muito pelo contrário, ele agiu dentro dos costumes da época e de acordo com o estágio evolutivo em que a humanidade se encontrava. Então, nada de críticas. Mas Jesus está falando, devemos nos desapegar de valores antigos que achávamos estar corretos, mas que hoje já não nos servem mais.
Mateus capítulo 19, versículos 29 do seu evangelho. Aquele que houver deixado pelo meu nome, sua casa, os seus irmãos, suas irmãs, seu pai ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Receberá 100 vezes mais. Aqui, Jesus, quando pede para deixarmos pai e mãe, isso não significa que devemos abandoná-los à sua própria sorte, o que implicaria em falta de caridade, virtude constantemente pregada por Jesus, não é? O que ele disse é que devemos nos preocupar com a vida futura, com as coisas do Espírito, porque essas têm para nós mais importância do que os nossos parentes e amigos. Quantas pessoas que não podem frequentar uma religião porque um dos seus parentes não permite? Quantas pessoas que vão escondidas ao centro espírita, ao templo e à igreja? Por que eles não proclamam abertamente a sua religião, a sua fé? Porque muitas vezes isso pode perturbar o ambiente doméstico. Então Jesus está dizendo: abandone pai, mãe, abandone filho, irmãos, venha me conhecer, venha viver as coisas do Espírito, mesmo que alguns deles não concordem, pensem diferente. Lucas, no capítulo 18 do seu evangelho, versículos 28 a 30. Então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. E Jesus lhe observou: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. Aqui Jesus quis dizer que os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. E mesmo levando ao pé da letra, nós não temos aquelas pessoas que deixam suas famílias para cumprirem com os deveres com a pátria, com os deveres para com o casamento? Pois é, e nem por isso esse afastamento diminui o respeito e a ternura que esses filhos têm para com seus pais. Aqui Jesus nos mostra que os verdadeiros laços de afeição são os laços do espírito e não o do corpo, já que os laços de afeição não se quebram com a separação, nem mesmo com a morte do corpo físico. E aqueles que já entenderam isso terão a vida eterna. Essa vida eterna está no sentido de que irão herdar algo muito mais valioso, muito mais do que o material. Lucas capítulo 9, versículos 59 e 60. Disse a outro: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai? E Jesus respondeu: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Olha, gente, aqui, nas circunstâncias em que foram ditas essas palavras, elas não exprimem uma censura àqueles que consideram um dever de piedade filial ir enterrar o seu pai. Elas encerram um sentido mais profundo. Elas encerram um sentido espiritual. A vida espiritual, com efeito, é a verdadeira vida. O plano espiritual é a nossa verdadeira morada. Lá é a vida normal do espírito e não aqui. A nossa existência terrestre é transitória e passageira. O corpo é somente uma roupa grosseira que reveste momentaneamente o espírito. Então, o respeito que devemos ter pelos mortos está nas lembranças, nas boas lembranças que guardamos por aqueles que partiram, mas que em breve iremos reencontrar.
Mateus capítulo 10, versículos 34 a 36. Jesus disse: Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Olha aqui, a paz e a espada representam os ensinamentos transmitidos por Jesus. Nós já não falamos mais em ódio, vingança, no olho por olho, dente por dente, em um Deus vingativo que pune. Olha os ensinamentos de Moisés aqui, lembram? Nós não falamos mais neles. Por quê? Porque Jesus veio nos ensinar o amor, a necessidade do perdão. Ele veio falar da necessidade de amar até mesmo o seu inimigo. Portanto, Jesus quis dizer que toda ideia nova não é implantada sem lutas, sem resistências. Caso as ideias sejam falsas, não irá acontecer alardes, não haverá alardes. Elas irão ser deixadas de lado. Mas caso sejam verdadeiras, então irão atirar-se contra elas, contra seus adeptos. Isso irá acontecer até mesmo dentro de casa, entre os parentes. Jesus veio trazer uma doutrina que vai contra os abusos dos sacerdotes, contra os doutores da lei, a quem ele mesmo chamou de hipócritas, já que não cumpriam as leis de Deus, apesar de ter conhecimento de cada uma delas. Esses acreditaram que matando o homem matariam a ideia. No entanto, ela sobreviveu porque é verdadeira. Toda ideia nova gera oposição. Então, a correta interpretação para essa passagem evangélica é: o novo, quando fundamentado na lógica e na razão, fere interesses pessoais. Isso acontece na ciência, na filosofia e na religião. Lucas capítulo 12, versículos 49 a 53, disse que Jesus falou o seguinte: Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do Mestre, e assim não demorou muito para surgirem numerosas seitas, pretendendo todas elas possuírem exclusivamente a verdade, esquecendo-se todas elas que Jesus colocou como condição expressa para a salvação a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. E foi assim que Jesus declarou: Não creais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão. Com isso, ele estava querendo dizer assim: Não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome. Isto porque os homens não me compreenderam ou não quiseram me compreender. Mas, continuou ele, depois da guerra virá a paz, depois do ódio dos partidos virá a fraternidade universal, depois das trevas do fanatismo virá a luz da fé esclarecida. E quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que irá restabelecer todas as coisas. E realmente o Espiritismo veio na época prevista para cumprir as promessas do Cristo. Para nós espíritas, o Espiritismo é o Consolador prometido, e quem vem guiando este movimento é o Espírito de verdade. Aquele Espírito que se comunicou e se identificou como sendo o Espírito de verdade. Ele guiou, protegeu, corrigiu, inspirou Kardec o tempo todo em que organizou as perguntas que fez aos imortais. Então vocês viram como que certas palavras de Jesus causaram estranheza?
Algumas muito raras fugiam do seu modo habitual de falar. Por isso que nós precisamos ter cuidado ao interpretá-las, para que não o acusem dizendo que algumas de suas palavras são contraditórias, porque não são. Bom, coragem, fiquem com Deus. Tchau.